vamos lá? Olha só, crimes de trânsito, se você quiser colocar no teu caderno, tá? O tópico é esse, crimes de trânsito. Trânsito. Crimes de trânsito. Olha só, eu preciso que vocês tenham, antes de começar a ler o CTB, para não ficar perdido, assim, eu estou perdido. Crimes de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, ele traz os crimes em espécie, tá? O fato típico que a gente chama, tá? Tu vai ler ali, tu vai ver o caput, que a gente chama na cabeça do artigo. Aí ali tem o preceito primário, tá? O que é o preceito primário? O preceito primário é aquele que vai trazer ali a tipificação do crime. Por exemplo, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Esse é o caput, esse é o preceito primário, tá bom? Esse é o preceito. Aí depois vem sanção, é o preceito secundário, sanção, pena, de detenção, de tantos anos. Legal? Beleza? Tranquilo? Então, os crimes em espécie é isso. Não começa aqui, começa lá no 301, 302. Dá uma olhada aí para mim, Lucas. 301, 302 começa os crimes em espécie. Vem, artigo 301, 302, por aí. Praticar homicídio culposo, 302, né? Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Legal, gente? Tranquilo? Todo mundo pegou isso aí? Do 291, do 291 até o 301 ali, nós temos disposições preliminares, tá? Não são crimes em espécie. Mas para eu entender a aplicabilidade dos crimes ali, como que eu vou aplicar isso aqui? Eu vou recorrer a esses outros artigos, 291, 292, 292, e também, subsidiariamente, tá? Aqui são crimes de trânsito. Subsidiariamente, para auxiliar a aplicação desses crimes, o que eu faço? Eu também posso recorrer ao Código Penal e ao Código de Processo Penal. Posso recorrer ao CP e ao CPP, tá? Se aqui não dispuser de modo diverso, de modo diferente, tá? Digamos que aqui fale uma coisa e lá no CP fale outra. O que vai prevalecer? O que fala aqui, tá? Porque princípio da especialidade. Agora aqui não falou nada. Eu aplico o que está lá no CTB. Aqui não falou se a ação penal é pública, se a ação penal é privada. Recorro ao CP, ao CPP, vai depender do caso, beleza? Tranquilo? Tranquilo, beleza? Em regra, os crimes são de ação penal pública. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho isso aí, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Tranquilo. Agora, o que eu preciso que vocês percebam, que às vezes as bancas gostam de cobrar, é que no CTB, eu estou falando de CTB, aí você pode colocar assim, ó, CTB, aí você vai colocar assim, ó, princípio da especialidade, princípio da especialidade, é uma lei especial. Olha só, no Código Penal existe o crime de lesão corporal? Sim, existe. Existe, artigo 129, se não me engano. Tá? Existe o crime de lesão corporal culposa no CP, no Código Penal? Existe. Existe o crime de homicídio culposo no Código Penal? Existe. Agora, se esse homicídio culposo ou essa lesão corporal culposa for praticada na direção de veículo automotor, eu abandono o Código Penal e venho para o... Por conta do princípio da lei especial, prepondera sobre lei geral. Legal? Esse é o princípio da especialidade. Em um conflito aparente de normas, na matéria penal a gente estuda, Rafael, uma matéria, um tópico chamado conflito aparente de normas. Espera aí, Rodrigo, Crespão, tem homicídio culposo no Código Penal e tem homicídio culposo no CTB. Caramba, e agora? Um conflito de normas. Mas é um conflito, propriamente dito, não é um conflito aparente.
Quando eu tenho um conflito aparente de normas, eu aplico alguns princípios. Para quê que eu aplico esses princípios? Para resolver o conflito. Eu tenho um conflito, eu preciso resolver o conflito. É um conflito aparente de normas. Para resolver esse conflito, eu aplico princípios. Existem, no mínimo, 3 ou 4 princípios. Vai depender do doutrinador. Alguns dizem que são 3, outros dizem que são 4. Um dos princípios para resolver esse conflito, Júlio, aparente de normas, porque ele é só aparente, eu preciso aplicar um princípio. O primeiro princípio que eu aplico, princípio da especialidade. Já resolvi o conflito. Eu vou perguntar assim, ele praticou um homicídio. Beleza. O que é um homicídio? Artigo 121, matar alguém. Ele matou alguém. Agora eu preciso fazer uma outra pergunta. Foi com dolo ou com culpa? Para aplicar o CTB tem que ser com culpa. Praticar homicídio culposo. Culposo é por negligência, imprudência ou imperícia. São os elementos da culpa. Fica tranquilo. Qual é a diferença de dolo e de culpa? Não sei. O dolo, assim, em linhas gerais, claro que se houvesse uma necessidade, depois a gente vai trabalhar isso mais, né, de forma profunda. Mas o dolo é o artigo 19, artigo 18 do Código Penal, ele vai dizer assim, ó, disse o crime, artigo 18, só ficando, depois dá uma olhada aí, do Código Penal. O artigo 18 vai dizer assim, ó, disse o crime doloso, quando o agente quis ou assumiu o resultado. Assumiu o risco de produzir o resultado. É assim que está lá no Código Penal. Então, se o cara quer o resultado, ou ele assume o risco de produzir esse resultado, que a gente chama de dolo eventual, quando ele quer, dolo direto. Quando ele não quer, mas assume o risco, dolo eventual. Beleza? Então, ele quis ou assumiu o risco, por exemplo, Tício viu Mévio passando na rua. Mévio é seu desafeto. Mévio marcou bobeira, Tício falou, eu vou matar esse cara. Como que eu vou matar? Vou matar atropelado. É culposo? É doloso. Ele quis o resultado. Legal? Aí eu aplico o CTB? Não, aí eu aplico o Código Penal. Artigo 121 do Código Penal. É o 18? 18. Não, isso aí tá decorado. Isso aí, se eu esquecer isso aí, eu esquece o concurso. Não posso esquecer isso aí. Aí no caso de um atropelamento intencional, aí seria o CTB meio que funciona doloso. Atropelamento intencional. Código Penal. Porque é doloso, aí é doloso. CTB é só se for culposo, isso aí. Foi por negligência, imprudência ou imperícia. Ele não queria o resultado. Porque quando ele quer o resultado, é o eu vou atropelar porque eu quero matar quem queria. Eu quero acabar com ele. Vou matar e vou matar e atropelar, porque é baixo de perna dele. Quer dizer, o cara tem um dolo, ele tem intenção de praticar aquele ato. Ou, na pior das hipóteses, ele não queria, mas ele assumiu o risco. Aí fica mais difícil você entender agora, nós precisaríamos de uma aula de penal. Mas o que é assumir o risco? Eu falava isso também na sala. Não, é quando o cara dá um dane-se. Ele dá um dane-se. O assumir o risco, dolo eventual, normalmente o cara dá um dane-se. Ele fala assim, ó, eu não quero matar. Mas e se ocorrer o resultado, dane-se? Eu não vou mudar o meu comportamento por causa de médio. Tipo embriaguez? A embriaguez foi muito tempo considerada como um dolo eventual. Os juízes diziam, se o cara pega o carro para dirigir e ele está embriagado, vamos jogar no dolo eventual. Só que o CTB mudou e a gente vai trabalhar isso em sala de aula. Você vai ver que agora a alcoolemia na direção de veículo automotor, ela acaba sendo uma qualificadora do próprio homicídio culposo. Então, praticar homicídio na direção de veículo automotor. Aí vai estar lá, pena de tanto a tanto. Aí vai colocar assim, ó, se estiver sob influência de álcool, reclusão de tanto a tanto. É uma qualificadora, vai qualificar, tá? A pena que era de tanto vai se tornar muito mais grave, beleza? Sem habilitação. Sem habilitação também pode ser um agravante, tá? Não é, nesses casos aí não é mais dolo eventual, tá bom? Claro que isso, gente, depende do caso concreto, o juiz pode analisar e pode dizer assim, olha, nesse caso teve dolo eventual, tá? Ele pode, por exemplo, um cara que pega um carro e passa 200 km por hora na saída das crianças aqui do Colégio Renascer. Deus que me disse que minha filha estuda aqui. Se ele fizer isso, a gente tem que caçar ele até no inferno, mas a gente vai achar esse cara, tá? Agora, imagina uma situação dessa, o cara passa 200 com um monte de criança aqui. Aí poderia, se ele falasse, eu não queria o resultado, eu não tive dolo. Aí o juiz pode virar para ele e falar assim, você não quis, mas você assumiu isso. Sacaram?
A questão do dolo eventual, do dano, é quando é uma questão muito grave. Aí normalmente o juiz joga no dolo eventual, tá? Mas normalmente o indivíduo, pra gente, o que é importante pro CTB? O cara não queria. Ao menos no homicídio culposo e na lesão corporal, que são os dois crimes de dano que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Então a culpa é isso. E quando fala assim, ó, praticar homicídio culposo na direção, ele precisa estar na direção, tá, gente? Ah, ele estava empurrando. Tem banca que não aceita. Fala, nesse caso não foi o crime do CTB, foi o crime do Código Penal. Eu posso praticar um homicídio culposo empurrando o veículo. O cara sai do veículo, já viu aquele cara que sai do veículo, abre a porta, sai do veículo para pegar no trampo. Aí ele deu mole, desceu o carro, perdeu o controle, o carro matou alguém. Ele estava na direção? Não. Mas ele agiu com negligência, com imprudência. Ele foi imprudente, né? Ele foi imprudente. Tá? Então ele praticou um homicídio culposo? Sim. Mas foi na direção? Não. Algumas bancas entendem que não, tá? Ele precisa estar realmente ali na direção do veículo. Tranquilo? Todo mundo pegou isso aí? Então aqui no CTB, qual crime? Crimes de dano culposos. Falou em dolo, falou que médio queria matar porque era seu desafeto. É sempre assim, cara. A brincadeira é sempre a mesma, tá? Falou que é dolo, que foi com intenção. Acabou a história de CTB. Vou aplicar o CP. Sacaram isso aí? Legal? Coloque assim no material de vocês. Crimes de dano. Sem crise. Tá acabando. Falta meia hora só. Vamos lá? Vamos, Marcelo? Tá tranquilo? Crimes de dano, tá? Colocaram crimes de dano, olha só. Não escrevam, agora só presta atenção. Isso vocês precisam saber porque a banca explora, tá? E isso quase aluno nenhum sabe, os cursos não aplicam isso. Eu fui dar aula lá em Niterói no Progressão do 01. Eu estou dando aula para os alunos da PM, ia cair penal pela primeira vez na PM. Eu falei, cara, a prova vai vir legal. Tinha teoria do crime, tinha coisa legal, dolo, culpa, essas coisas. Aí vem o coordenador do curso e fala, Crespo, os alunos não estão entendendo isso aí, tá muito. Pega mais leve, ensina beabá. Eu falei, cara, beabá não vai cair na prova, vai cair isso. Não deu outra. Veio pesado, a prova da PM veio pedindo teoria, noções de direito penal. Os alunos que estudaram comigo sabiam, os outros que não estudaram se ferraram. Então eu preciso dar matéria, porque vai cair isso aqui. Eles vão falar assim, olha só, quais crimes do Código de Trânsito Brasileiro são crimes de dano? O aluno tem que saber. Olha, esse é de dano, esse é de perigo, esse é de perigo concreto, esse é de perigo abstrato, eu tenho que saber. Tá? Não faz mal a ninguém. Beleza? Ah, não caiu. Tá bom. Não caiu, tá bom, mas se caiu, vocês sabem. Eu tenho 3 tipos de crime, não precisa anotar, daqui a pouco vocês anotam. Eu tenho 3 tipos de crime no CTB. Crimes de dano. Eu tenho os crimes de perigo também, tá? O professor falou 3. Porque tem os crimes de perigo concreto e o crime de perigo abstrato. Tranquilo? O que é crime de dano, o que é crime de perigo? Daqui a pouco a gente anota, bota no caderno. Toda norma jurídica, ela tutela, ela protege um bem jurídico. Existe uma norma jurídica para quê? Para tutelar um bem jurídico. O crime de homicídio, matar alguém. Qual o bem jurídico tutelado? Qual o bem jurídico protegido pelo artigo 121 do Código Penal? Matar alguém? O bem jurídico é a vida. Esse é um crime. Se o cara mata alguém, ele pratica um crime de dano. Por quê? Porque o bem jurídico será afetado. Concorda comigo? Flavinho, vem comigo. Se o indivíduo vai lá e tira a vida do outro, o bem jurídico vida, que é o bem jurídico protegido pela norma penal do artigo 121, ou do 302 do CTB, praticou homicídio culposo, matou alguém, foi com culpa, mas matou? Matou. O bem jurídico foi afetado? Foi afetado. O bem jurídico vida foi afetado. Quanto a esses crimes, onde o bem jurídico pode ser afetado, por que eu falo pode ser? Porque o crime pode ficar na tentativa. Se ficou na tentativa, o bem jurídico não foi afetado, mas ele queria que fosse.
Nesses crimes, Marcelo, a doutrina convencionou chamar de crimes de dano, tá? Então o que é um crime de dano? É aquele crime onde o bem jurídico protegido, o bem jurídico tutelado, pode ser afetado. Então vamos colocar isso no caderno? Professor, que rodeio é? Para você entender a matéria do que fazer esse rodeio aí, tá? Então o que é um crime de dano? São os crimes onde o bem jurídico tutelado. Repete para mim, então. São os crimes. Gente, tira esse onde e bota assim, nos quais, tá? Eu não posso cometer essa gafe com vocês, porque onde é usado para lugar, tá? O conectivo onde, porque senão ficam falando aí que vocês vão aprender errado e cair na prova vocês fazem errado. Eu não posso cometer essa gafe. Olha assim, nos quais a conjunção onde eu só uso quando for lugar, tá? Pegaram isso aí em português, tá? A conjunção onde eu uso para lugar, tá bom? Nos quais, aí eu uso na qual, no qual, o qual, a qual é melhor. Nos quais, é um pronome relativo. Nos quais o bem jurídico tutelado pode ser afetado. Os bens? O bem jurídico tutelado, entre parênteses, protegido, pode ser afetado. Agora, as minhas alunas que tiveram que vão lembrar. Toda norma penal por trás dela, não precisa anotar isso, não precisa anotar. Por trás de toda, porque eu preciso que vocês entendam para vocês serem aprovados. Por trás de toda norma penal, Danilo, existe um mandamento. Você vai puxar lá no seu HD agora. Qual o mandamento do artigo 121? Não matarás. Qual o mandamento? Só lembrar da Bíblia aí. Não. O mandamento é esse. Não. Porque se fosse matar. Ah, não, professor, mas lá está escrito matar. Mas ele não está mandando tu matar. Se ele quisesse que tu matasse, ele colocaria assim, ó, prêmio. Ele não coloca prêmio, tá? 6 a 20 anos de salário sem ir ao Detran. Não é isso. Ele coloca assim, ó. Ele coloca de 6 a 20 de prisão, tá? Então ali tem prisão. Se for qualificado é de 12 a 30, tá bom? Então, por trás de toda norma penal existe um mandamento. Qual é o mandamento aqui? Não matarás. Porque se matar, tu vai ficar preso. Agora, existe um outro mandamento, porque esse aqui é um mandamento proibitivo. Ele está falando, não mate. Agora existe um mandamento, que é um mandamento imperativo, que está dizendo assim, faça. Aí é o crime de omissão de socorro. Olha no crime de omissão de socorro. Deixar de prestar assistência ao enfermo, ao doente, ao sujeito que está precisando de ajuda. Deixar de prestar assistência. Crime de omissão. É um crime de omissão de socorro. Aqui o mandamento, qual é o mandamento aqui? Aqui o mandamento não é proibitivo, é um mandamento imperativo. Por trás desse crime existe um mandamento. Qual é o mandamento? Socorra. Faça, porque se você não fizer. Sacaram? Então, por trás de toda norma penal existe um mandamento. Beleza, gente? Tranquilo? O crime de dano, ele está dizendo, não faça, porque se tu violar esse bem jurídico, você vai ser punido. Além do crime de dano, qual é o outro crime que eu tenho? Crime de perigo. Crime de perigo. Pode ser afetado, vírgula, isso? É bom. Agora é outro crime, é outra definição. Crime de perigo. Por trás de todo crime tem um mandamento? Existe um mandamento, proibitivo ou imperativo. Legal, pessoal? Vamos lá? Crime de perigo. Aí você coloca assim. Aqui.
não importa o dano. Aqui não importa o dano. Basta, vírgula, basta que o bem jurídico seja colocado em risco. Seja colocado em risco. Que basta que o bem jurídico seja colocado em risco. Tranquilo? Se ficou um espacinho no seu caderno, lá no de dano, vocês coloquem assim, ó, 302 e 303 do CTB. São os dois crimes de dano que tem no CTB, tá? 302 e 303 do CTB. Professor, precisa decorar, precisa. O que é o 302 e o 303? 302, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. 303, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Os únicos dois crimes de dano, se a banca colocar isso, está correto. Ela fala assim, ó, a banca pode colocar assim, ó. No Código de Trânsito Brasileiro, dentre todos os crimes previstos ali, são crimes de dano. Você vai lembrar, são dois, o 302 e o 303. Homicídio e lesão corporal, sempre culposa. Tranquilo, gente? Beleza? Não existe outros crimes de dano aí no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Somente esses dois. Os demais crimes são crimes de perigo. Ora, perigo abstrato, ora, perigo concreto. Agora vamos fazer essa diferenciação entre concreto e abstrato. Concreto, primeiro. Perigo concreto. Você vai colocar assim, bem simples. Coloca assim. Essa aqui. Coloca assim, ó. O risco precisa ser comprovado. O risco precisa ser comprovado. Eu vou dar um exemplo aí, vocês vão pegar isso aí, tá bom? O risco precisa ser comprovado. Isso. Aí vocês vão colocar assim, ó. Deixa eu lembrar o artigo que esse 307 você coloca assim, ó. Entre parênteses. Dirigir sem CNH. Dirigir sem CNH. Gerando perigo de dano. Artigo 309. Gerando perigo de... Ele gerou dano? Não. Ele gerou perigo. Sacou a diferença? Aqui ele não gera dano, porque se ele gerar dano é um crime de dano. Tá? Aqui ele é um crime de perigo. O bem jurídico ele não foi ofendido. O bem jurídico não foi violado, mas ele ficou sob uma situação de perigo. Exemplo, artigo 309 do CTB. Dirigir sem CNH gerando situação de perigo, de dano, gerando situação de risco. Legal? Olha só o exemplo. O cara pega o veículo, ele não possui CNH e fica transitando aqui nas redondezas da escola na hora de sair da escola. Esse cara está gerando situação de risco? O agente de trânsito ele vai fazer essa valoração. O agente de trânsito vai visualizar, cara, esse cara está gerando risco. Esse cara é um lunático. Ele está gerando situação de risco, beleza? O risco precisa ser Então esse crime é um crime de perigo
concreto. Legal? E aí o agente faz uma valoração que a gente chama de valoração subjetiva. Tá? Por que é subjetivo? Porque o agente vai valorar. O agente vai visualizar assim, esse cara está gerando risco. Esse cara é muito consequente, esse cara é irresponsável. Sacaram a ideia? Você como agente de trânsito lá na operação licença, tu vai visualizar. Esse cara chegou aqui sem CNH, mas ele gerou situação de risco? Gerou, então crime. Ah não, gerou não, ele dirige muito bem, ele é um especialista em direção. Ele só não conseguiu, é porque ele é muito burro, ele não consegue tirar, não consegue fazer a escola. Legal? Aí você não vai levar o cara para o crime. Sacaram? Você precisa fazer essa valoração subjetiva, porque é da sua cabeça. Beleza isso aí? E aí quando chegar lá no juiz, o juiz vai pedir o quê? Agente, você prendeu esse cara aqui em flagrante. Prove que ele estava gerando uma situação de risco. Porque o crime é um crime de perigo com... Aí o agente vai falar assim, pô, no explico, professor Cristo, não lembro disso. Aí você não falou disso aí. Eu filmei tudo, tá tudo aqui. Beleza? Tem que provar, tá? Agora é o crime de perigo abstrato. Pegou aí, Evelyn? Perigo abstrato. Depois a gente vai ficar fazendo essa brincadeira de sala, tá? Eu vou perguntar a vocês, e esse aí? É de perigo concreto ou de perigo abstrato? Sempre que vier a expressão assim, ó, gerando situação de risco, gerando perigo de dano, o crime é de quê? Perigo concreto. Sacaram? É sempre igual, tem que colocar ali. Agora esse outro tipo que eu vou falar para vocês aí, ó, é o de perigo abstrato. Você vai falar assim, ó, o risco, você vai botar assim, ó, o risco é presumido. O risco é presumido. Não dorme, Diego. Mengão tá chegando. Menguinho vai entrar em campo daqui a pouco. 4 horas, né? Não posso atrasar, o aluno falou, não pode atrasar não, Mengão vai jogar ruim. Salve! Eu sou fogão, cara. É assim, cara. É muita afronta. Vamos lá, gente. Artigo 310. Você está assumindo o risco presumido. O risco é presumido. Olha só que legal. No outro, eu chegava, o juiz ia falar assim, cadê o risco? Aí eu tenho que provar que o cara estava gerando uma situação de risco. Aqui não. No de perigo abstrato, Fabio, basta o cara praticar a conduta. Praticou a conduta, eu não preciso ver se estava gerando ou não. Eu presumo que aquela situação ali gera risco para a população. É presumido, o risco é presumido. Legal? Presumido com S, tá? Não com Z. Beleza? Oi? Um exemplo. Exemplo? Esse aqui, artigo 310, vamos lá. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção. Permitir, confiar ou entregar. 3 verbos, tá? Permitir, confiar ou entregar. São coisas diferentes. Entregar o quê? É o artigo 310. Tranquilo? Dá uma lida no 310. Vê se está falando alguma coisa aí de situação de risco. Gerando perigo de dano. Vê se está escrito. Gerando situação de risco. Tem alguma coisa aí? Tem, Zóia? Não, por quê? Porque esse é de perigo abstrato. Esse eu presumo que o risco, a população está em risco. Esse crime aqui, ele protege o quê? A incolumidade pública, a segurança das pessoas. Legal? Aí eu pego a habilitação, olha só que interessante. Professor Crespão, dando aula de trânsito, eu pego o meu carro ali e dou na mão da minha menina aqui que dirige a beça. Tá bom? Aí ela é habilitada? Não, porque ela tem 17 anos. Eu posso entregar a direção a ela? Se eu fizer isso, eu incorro em um crime. Eu não, porque dá azar. Neve. Se Neve fizer isso, entregar a direção à sua filha menor de idade, que não é habilitada, porque só maiores de 18 anos pode tirar a habilitação, Neve está incorrendo num crime de perigo abstrato. Ah, mas ela não gerou situação de risco, dirige a peça. Você tem que ver meu filho parece um piloto de Fórmula 1. Não importa. Ele não é habilitado, daí olha só que interessante. O cara que dirige sem CNH, ele só pratica crime se gerar a situação dele. E o cara que entrega para ele a direção, gerando risco ou não, já entra de rabo. Sacaram a diferença? Sacou, Zoraide, a diferença do perigo abstrato e do concreto? Abstrato é quando eu entrego a direção. Quando entrega, o tipo penal não diz nada, gerando situação de risco, não, basta entregar. Entregou a direção, crime de perigo abstrato, já responde. Quando a gente está na operação lei seca, o Wagner sabe disso,
O menor de idade, ele é flagrado ali dirigindo sem CNH. Aí ele fala assim, não, o carro é da minha mãe. Da sua mãe? Quer dizer, então sua mãe autorizou, você entregou a direção. Aí ele fala assim, eu vou ligar para ela. Eu falo, não liga não. Não liga, porque se ela bater aqui, eu tenho que dar voz de prisão, dar preso em flagrante. Por quê? Porque ela entregou a direção ao menor de idade. Ele não, ele estava dirigindo sem CNH, mas não estava gerando situação de risco. Entenderam a parada? Quando estiver lá na lei seca, fala, não vou ligar para minha mãe, não, você vai olhar assim no documento. Deixa eu ver quem é o proprietário do veículo. Ah, é a mãe dele. Não, não vem não. Porque a gente vai para a delegacia, vai ficar até 4 horas da manhã lá no Mutuá, em São Gonçalo. Você vai ter que acordar o inspetor, que normalmente o inspetor está dormindo. O que foi no ano? No caso, você libera, papai? Não, eu autuo o rapaz na infração administrativa. Dirigir veículo automotor sem CNH. Posso até dar infração administrativa para a mãe também. Entregar, quando é a mãe, tinha uma menina lá que era bem... Ela era bem cruel. Ela dava no garoto e dava na mãe também. Porque a mãe entregou. E ela já sabia que a mãe era proprietária, via no documento do moleque, que ele apresentava a identidade. Aí ela via, foi a mãe que entregou, né? Vou autuar ela também. Porque também é uma infração administrativa. Além de ser uma infração penal, um crime, é uma infração administrativa, tá? É uma infração de trânsito. E as instâncias, a gente vai aprender, salvo as suas exceções, as instâncias administrativas, cíveis, criminais e administrativas, as instâncias, elas são independentes. Eu autuo no cível, posso autuar, no cível não, eu não, né? Aí o juiz. Mas eu autuo na instância administrativa, infração de trânsito, dirigir sem CNH, entregar a pessoa não habilitada. E ainda, se o indivíduo estiver praticando crime, eu posso dar voz de prisão, tá? Normalmente a polícia que dá, que eu não sou otário, eu não vou ficar indo para a delegacia, né? Ó, ele tá aí, se tu quiser dar, aí o policial que leva, entendeu? Porque normalmente qualquer do povo poder e a autoridade policial dele. Eu não sou autoridade policial, então eu posso. Eu não devo, tá? Se eu quiser, eu faço, mas... Me tira uma dúvida. Claro. A pessoa dá o carro na mão de uma outra pessoa que não tem habilitação. Tá? Isso. E essa pessoa que está sem habilitação está com menor de idade dentro do carro. A culpa é de quem? Essa questão aí. Essa questão do estrado. Quem entregou... Quem entregou pratica o crime. Sim. E quem está... Quem está sem habilitação maior de idade? É maior de idade, mas tem menor de idade dentro do carro. Então, se o maior de idade está dirigindo sem CNH, transportando o menor, ele está conduzindo sem CNH, gerando uma situação de Isso. Então seria como? Aí ele pratica o crime, aí os dois praticam os crimes. O sem CNH, crime de perigo concreto, e o que entregou. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é raciocínio jurídico, a gente tem que ter esse raciocínio na prova, tá? Porque a banca vai ter esse raciocínio. Ela vai colocar a questão dele. Isso é uma questão pesadíssima, tá? Isso é uma questão que arrebenta com o aluno. É o aluno preparado acerta. Aí vai lá pra frente. Aí fica entre os 100 primeiros, fica entre 37, igual o professor Crispim. Aqui tem vaga pra gente, são 50 metros. Beleza, gente? Tranquilo? Foi aí? Tranquilo? Olha só, uma coisa que eu preciso que vocês percebam, porque isso é jurisprudência. O STJ e o STF já se manifestou nesse sentido. Professor, odeio o STF. Esquece isso. Prova. Esquece isso, prova. Tá? Olha só, eu não concordo com o STF. Você concorda assim na prova, você tem que concordar com todo mundo. Tá? Na prova, o STF disse o seguinte. Eu falei que existem 3 princípios para conflito aparente de normas. Eu falei, quando há um conflito aparente de normas, o que eu faço? Eu aplico os princípios. Um princípio foi o princípio da especialidade. Existe um outro princípio chamado princípio da absorção ou da consunção. O que é o princípio da consunção ou absorção? O nome já ajuda. Se cair consunção, a galera erra. Mas se cair absorção, a galera acerta. Tomara que caia consunção, vocês vão saber, se escreve com S. Tá? O que é esse princípio? Esse princípio vai dizer que um crime pode absorver o outro. Olha que legal. Olha que interessante. Dirigir-se, vou dar um exemplo, tá? Pretendo ser mais claro, tá? Então Marcelo vai chegar lá, pô, Wagner, Crispão é malucão. Olha só. Dirigir sob influência de álcool é crime. Evandro, fala comigo. Vamos pra cima. Dirigir sob influência de álcool é crime. É uma infração administrativa, mas pode ser crime também. Artigo 306, se não me engano, dá uma olhada aí. Dirigir sob influência de álcool é crime.
Mas é um crime de perigo ou de dano? Agora eu peguei vocês. Dá uma lida aí, gente. Vocês estão com o artigo aí na mão. Eu acho que é o 306, olha aí. Olha que raciocínio lógico. Você vê minha... É minha garota. Vamos lá, só tem dois, você só pode ser tudo. Tá, vamos lá, gente. Dirigir sob influência de álcool é de? Perigo abstrato ou concreto? Aí você tem que dar uma olhada aí na lei. Concreto ou abstrato? Está dizendo aí que tem que gerar situação de risco? Em algum lugar? Ou só está assim, dirigir sob influência de álcool? Ou outra substância psicoativa que determine dependência, tal. É concreto ou abstrato? Abstrato, sem medo de ser feliz. Aqui você pode errar, pode errar lá na hora da prova. Olha só, o tipo penal. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância. Dirigir sob influência de álcool. Está falando aqui, gerando situação de risco? Então é de perigo abstrato, gente. Eu não preciso provar. Peguei lá no etilômetro, o cara soprou e deu 0,34, 0,35, 0,36. Crime. Eu preciso provar que estava gerando? Não. Se estava gerando ou não, não tem problema. Ele está dirigindo. Foi comprovado que está dirigindo sob influência de álcool. Beleza? Então esse aqui é um crime de perigo abstrato. Você pode botar do ladinho. Perigo abstrato. Legal? Perceba o seguinte. Vamos voltar ao nosso raciocínio. Eu estava falando de conflito aparente de... Eu estava falando do princípio da absorção. Olha só, isso é um crime de perigo, não é? Vamos lá no 302. Professor didático, vocês precisam aprender a matéria. Vamos no 302, amor. Só estudo liberta. Força e honra. O que é o 302? Praticar homicídio com... Agora vamos lá, ó. Parágrafo 3º, o que está dizendo aí? Não, parágrafo 3º é isso não, deixa a prestação por parágrafo 3º. Se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Ele praticou homicídio culposo. Mas se o agente conduz sob a influência de... Caramba, professor, e agora? Ele pratica dois crimes ou pratica um crime só? O cara pratica o homicídio culposo, mas está sob influência de álcool. Ele pratica um crime ou dois crimes? Porque tem o crime do 306, que é dirigir sob influência de álcool. E aí? Aqui está dizendo que é uma qualificadora. Tá? Ó, dirigir sob influência de álcool. Reclusão de 5 a 8 anos. Piorou a situação do crime de homicídio. Perceba aqui. Ó. Não precisa ficar chateado que a gente vai explicar isso aí. Sem crise, Rafa. Olha só. Praticou homicídio e praticou dirigir sob influência. Praticou um crime de dano, não foi isso? E praticou um crime de perigo. O crime de perigo, disse os maiorais do STF, que o crime de perigo ele é absorvido, princípio da consunção, princípio da absorção, absorve, esponja, pelo crime de dano. Qual que é o crime de perigo? Dirigir? Qual é o crime de dano? O homicídio abraçou a influência, o crime do 306. Pegou isso aí? Conseguiu? Foi? Ela me enxaqueca, conseguiu pegar, todo mundo tem que pegar. Tá? Legal? Fala aqui. Consumpção. Princípio da consumpção. Deixa eu escrever para você aqui, ó. Consumpção. Porque fala assim, né? Não posso falar errado aqui, porque a gente vai ouvir o professor Rogério Grego falando, falar, pô, que ele falou consumpção. Não, é consumpção, é assim que os grandes autores falam, a gente tem que falar igual aos caras, né? Princípio da consumpção ou a absorção. É só você lembrar do absorvente, da esponja. Absorve. Não é isso que está acontecendo aqui? O cara pratica dois, Alex. Você está praticando isso lá na Zona Oeste? Não, né? Mas é bravo, então cuidado. Lá deve dar tiro, lá não tem crime, não tem nada. Tiro. O cara pratica o crime de dirigir sob influência. Ele praticou, gente. Ele estava dirigindo sob influência de álcool. Só que, pelo princípio da absorção, Russo, se ele praticar um homicídio, que é um crime de...
Olha só que interessante, agora vocês não vão esquecer nunca mais isso aqui, daí você vai lembrar isso a vida toda, na quando der 2030 tu vai lembrar do Crespão aqui. Veja bem, o que eu estava falando aqui negócio, o tipo penal visa proteger um bem jurídico. O dirigir sob influência de álcool, ele está tentando proteger quem? Ele está falando, cara, não dirige sob influência de álcool, porque a sua capacidade psicomotora fica alterada, você vai atropelar alguém. Ele está protegendo a população, não está? Ele está protegendo a população de quê? De um dano. Todo crime de perigo, ele quer evitar o quê? Um crime de? O crime de perigo existe para isso, para evitar o dano. Uma vez que esse dano ocorreu, preste atenção aqui, uma vez que esse dano ocorreu, eu preciso me preocupar com o crime de perigo? Já cometeu. O que eu queria evitar já aconteceu. Então vamos fazer o seguinte: o crime de dano vai absorver o crime de perigo. Sacaram isso aí? Ele criou o dirigir sob influência de álcool para que ninguém matasse, para que ninguém lesionasse. E aí o cara foi, matou e lesionou. Então agora vamos esquecer esse crime, porque ele vai ser absorvido pelo outro. Mas não vamos dar mole pro cara, não. Vamos aumentar a pena dele. Vamos colocar isso no caderno, que eu acho interessante? Aí o caso entra como qualificadora? Qualificadora. Olha só, gente, qual é a diferença de causa de aumento de pena para qualificadora? Quando eu falo em causa de aumento, vai ter uma causa de aumento ou diminuição. Eu vou botar uma setinha assim, ó, para cima ou para... Aqui está aumentando a pena, aqui está diminuindo. Quando falo em caso de aumento, eu pego a pena base, a pena daquele crime, e aumento de 1/3, de 1/2, entendeu? Aqui não é esse o caso, ó. A influência de álcool trouxe uma outra quantidade de pena. Ela só não aumentou de 1/3, ela trouxe uma outra, ó, reclusão de 5 a 8 anos, tá? Quando traz uma nova quantidade de pena, eu falo que é uma qualificadora, não é uma causa de aumento, tá? Beleza? Essa é a diferença. O que a gente tem que botar mesmo? Princípio da fixação. Vamos colocar assim, ó. Bota assim, ó, princípio da construção ou absorção. É por isso que eu gosto dos meus alunos, cara, que aí me ajudam, né? Vou finalizar essa aula com chave de ouro, de Mengão vai para o campo agora, né? Diego vai sair daqui praticando várias infrações, sem capacete, correndo no lobo, para assistir o Mengão. Vai tomando uma. Já vai tomando vinho. Aí não. Aí é barra pesadíssima. Vamos lá, gente. Princípio de absorção ou consumo. Você coloca assim, ó. Nos crimes de trânsito. Nos crimes de trânsito. Nos crimes de trânsito. Os crimes de perigo são absorvidos, palavra mágica, vírgula, em regra, porque existe exceção, em regra, pelos crimes de, isso aí, são absorvidos pelos crimes de dano. Carol, tá tranquilo aí? Dá para entender tudo? Vai. Legal? Aí a gente coloca assim, ó. Exemplo. 302 e 306. 302 e 306. Beleza? Tranquilo. Vamos para cima. Olha só, isso não vale só para 302 e 306 não, tá? Lembrando que o 306, ele é absorvido, mas ele se torna uma quali... Isso cai na prova direto, tá? Tranquilo? Olha só, essa regra vale para qualquer crime. Por exemplo, o cara está dirigindo sem CNH e mata alguém. O que vai acontecer? São 2 crimes. O de sem CNH será absorvido pelo homicídio. Sacado? Salvo, eu botei em regra, não foi? Em regra. Sabe por quê? Porque o cara pode ter o que a gente chama de desígnios autônomos. O que é isso? Isso eu acho que não vai cair na sua prova não, tá, gente?
Mas precisa saber o que são desígnios autônomos. Digamos que é o seguinte: o cara sempre conduziu sem CNH. Todo dia ele faz isso. Todo dia ele passa pela escola, gera situação de risco. Todo dia o pai entrega esse carro para o garoto. Então, quer dizer, esse crime é um crime costumeiro. Ele está sempre fazendo isso. No dia que ocorreu o acidente, ele estava fazendo isso também. Estava dirigindo sem CNH. Mas ele já fazia isso. Vocês estão vendo que ele não pegou o carro só naquele dia. Ele já fazia isso. Então, esses crimes já eram crimes meio que independentes um do outro. Está entendendo isso aí? Então ele pode praticar num dia um e no outro dia outro. Hoje ele dirigiu sem CNH e gerou situação de risco. Amanhã ele acabou atropelando alguém. Tá? Então pode acontecer de o cara responder pelos dois. Tá? Mas qual é a regra? Em regra, o de perigo é absorvido pelo D. Todo mundo entendeu isso aí? Eu não vou avançar no horário 16 e 1. Ok? Eu sei que vocês estão cansados. Beleza, gente? Tranquilo? Só de tudo liberta. Se prepare que a semana vai ser longa. Tá? Aula encerrada, tá? Aula encerrada.